Vamos direto ao assunto. Número 10. Corações impressos em 3D. Imagine um dia precisar de um novo coração e o médico simplesmente imprimir um para você, como quem manda um arquivo para a impressora da escola. Parece ficção científica, mas já não é. Cientistas estão literalmente imprimindo tecidos vivos, camada por camada, usando bioimpressoras que depositam células humanas como tinta biológica. E não, isso não é só um experimento de laboratório. Em 2019, pesquisadores em Tel Aviv conseguiram imprimir o primeiro coração humano, completo, com vasos e tudo, do tamanho de um coelho, mas ainda assim, um coração real. A ideia é que um dia você não precise mais de doadores. Basta imprimir um órgão com suas próprias células, evitando rejeição. Só que o processo ainda é lento e os tecidos impressos nem sempre funcionam direito, o que significa que estamos basicamente tentando hackear a natureza com uma impressora 3D. Se tudo der certo, o futuro da medicina será como uma oficina biológica. Ah, seu fígado parou? Quero que eu imprima um novo? Mas até lá, os voluntários que participam desses testes são literalmente as cobaias mais corajosas do mundo, ou as mais desesperadas. Número 9. Chips neurais. USB do cérebro. Seu cérebro é uma máquina incrível e cheia de bugs. Então, claro, alguém decidiu que o melhor jeito de consertar isso era conectá-lo a um computador. Empresas como a Neuralink, sim, a do Elon Musk, estão testando implantes neurais que permitem que o cérebro envie sinais diretamente para máquinas e vice-versa. Em 2024, um homem tetraplégico conseguiu mover um cursor de um computador apenas com o pensamento, graças a um chip implantado no crânio. A ideia parece mágica, até você lembrar que um simples erro de software já é o bastante para travar seu computador. Agora imagina isso acontecendo dentro da sua cabeça. Além disso, há um lado sombrio. Se seu cérebro pode enviar e receber dados, quem garante que um dia ele não possa ser hackeado? Mas, se funcionar, o chip neural pode devolver movimento, visão, fala e talvez até permitir que humanos façam upload de pensamentos. Sim, estamos oficialmente transformando o cérebro em hardware e o corpo humano em apenas mais um periférico. Número 8. Sangue sintético. O combustível do corpo 2.0. Você sabia que já existem pessoas circulando com sangue de laboratório? Cientistas desenvolveram substitutos artificiais para o sangue humano, chamados de oxigenadores sintéticos. Eles não vêm de doadores, não transmitem doenças e podem ser armazenados por meses, coisa que o sangue real não consegue. O mais conhecido é o Hemopur, feito a partir de hemoglobina bovina, modificada. Já foi testado em pacientes humanos em países como a África do Sul e os Estados Unidos, especialmente em situações de emergência onde não há sangue compatível. Mas o corpo humano é teimoso e nem sempre aceita esses substitutos sem efeitos colaterais. Alguns pacientes apresentaram reações graves. Por quê? Bem, o corpo sabe quando está sendo enganado. Ainda assim, os testes continuam. E se der certo, poderemos ter estoques ilimitados de sangue sintético, perfeito para soldados, astronautas ou quem quer que precise literalmente trocar o combustível da vida. Até lá, o futuro está pingando gota a gota em tubos de ensaio. Número 7. Edição genética em embriões humanos. A frase, "não brinque de Deus", nunca foi tão ignorada. Desde que o método CRISPR foi criado, cientistas vêm testando a edição genética em embriões humanos, alterando o DNA antes mesmo de a pessoa nascer. A promessa? Acabar com doenças hereditárias. A realidade? Um campo minado ético. Em 2018, um cientista chinês anunciou que havia criado os primeiros bebês geneticamente modificados do mundo, supostamente imunes ao HIV. O mundo acadêmico reagiu com horror e ele foi preso. Mas claro, o estrago ou a revolução já estava feito. Hoje, pesquisas mais controladas estão sendo conduzidas no Reino Unido e em outros países, tentando entender até onde é seguro editar genes humanos. O problema é que ao mexer em um gene, você pode alterar vários outros sem querer, como apertar um botão e mudar o sistema operacional inteiro. O futuro pode trazer crianças personalizadas, livres de doenças, ou uma nova forma de desigualdade biológica. De qualquer modo, a linha entre cura e criação nunca foi tão tênue. Número 6. Olhos biônicos, vendo o invisível. Imagine acordar um dia e enxergar de novo depois de anos de cegueira.
Parece um milagre, mas já é um experimento clínico. E com sucesso real. Pesquisadores estão testando olhos biônicos que convertem imagens captadas por uma microcâmera em sinais elétricos que o cérebro entende. O resultado é uma forma rudimentar de visão, pontos de luz, contornos, silhuetas. Não é como ver de verdade, mas é o suficiente para alguém reconhecer rostos ou encontrar uma porta, sem ajuda. Um dos sistemas mais avançados é o Argus 2, já implantado em dezenas de pacientes com degeneração da retina. Ele funciona como um óculos eletrônico. A câmera transmite a imagem para um chip dentro do olho, que envia impulsos ao nervo óptico. O cérebro faz o resto. Mas claro, existe o preço: uma cirurgia invasiva, efeitos colaterais e uma pergunta óbvia: até que ponto ver de novo ainda é humano quando parte da sua visão vem de um processador? Ainda assim, o futuro promete. Versões novas já testam visão em cores, zoom e até integração com inteligência artificial. Ou seja, um dia você pode ter uma retina que vê melhor que a original. Ironicamente, o próximo passo da evolução pode ser um upgrade de firmware. Número 5. Pele eletrônica. O toque sintético. Agora, imagine uma pele que sente, estica e ainda acende quando você a toca. Sim, isso existe. Pesquisadores da Universidade de Stanford e da Coreia do Sul estão testando pele eletrônica, uma fina camada de polímeros com sensores que imitam as funções da pele real, inclusive a capacidade de detectar pressão, calor e até dor. Ela já está sendo usada em próteses robóticas que conseguem sentir o ambiente. Por exemplo, um braço biônico equipado com essa pele pode segurar um copo sem quebrar, porque percebe a força do toque, algo que antes era impossível para robôs. Em humanos, a ideia é ainda mais ambiciosa: permitir que amputados voltem a sentir o toque, conectando os sensores da pele eletrônica diretamente aos nervos. Mas aqui vem a parte estranha. Os testes mostram que o cérebro humano realmente aceita esses sinais artificiais como se fossem naturais. Ou seja, o corpo não sabe o que é real ou sintético. E se o cérebro não sabe, talvez um dia você também não saiba mais. Quando o seu próprio corpo for metade biotecnologia, você ainda vai se chamar humano ou apenas versão 2.0. Número 4. Memórias artificiais, gravando pensamentos. Sim, estamos literalmente tentando salvar e reproduzir memórias humanas como se fossem arquivos de vídeo. Em 2018, cientistas da Universidade da Califórnia implantaram eletrodos no cérebro de voluntários e conseguiram melhorar a memória em até 35%, estimulando padrões elétricos enquanto eles tentavam lembrar de algo. Em outra pesquisa, cientistas conseguiram induzir lembranças falsas em ratos, ativando combinações específicas de neurônios. Conclusão: memória é só um padrão elétrico e químico, e padrões podem ser copiados. Empresas de neurotecnologia já estão testando implantes que ajudam pessoas com Alzheimer a recuperar lembranças perdidas. Funciona mais ou menos como um backup do cérebro, mas a fronteira é tênue. Se podemos gravar uma lembrança, também podemos editar uma. Imagine apagar um trauma ou implantar uma memória feliz que nunca aconteceu. De repente, você não é mais o resultado da sua história, e sim do software que alguém escreveu para você. O mais bizarro: vários voluntários relatam sensações de déjà vu intenso após os testes, como se suas próprias lembranças tivessem sido remixadas. É o tipo de experimento que prova que o futuro não precisa de ciborgues para parecer distópico. Só precisa de humanos suficientemente curiosos e um cabo USB no hipocampo. Número 3. Nanorobôs no sangue. Médicos invisíveis. Imagine que, em vez de tomar um remédio, você engula um exército microscópico de robôs. Esses nanorobôs são tão pequenos que nadam pelos seus vasos sanguíneos como submarinos invisíveis, detectando tumores, limpando artérias e entregando medicamentos diretamente nas células certas, sem afetar o resto do corpo. E não, isso não é só teoria. Cientistas da Universidade do Arizona já testaram nanorobôs feitos de DNA em camundongos com câncer, e os robôs conseguiram localizar o tumor e bloqueá-lo,
cortando o suprimento de sangue. O próximo passo? Testes em humanos. Alguns estudos já estão sendo preparados para tratar cânceres agressivos de doenças cardiovasculares, com robôs biocompatíveis que se dissolvem depois de cumprir sua missão. Mas há algo quase irônico nisso. Estamos terceirizando a nossa saúde para máquinas invisíveis que vivem dentro de nós. E se um dia um erro de programação fizesse seus nanorobôs pensarem que você é o problema a ser removido? O corpo humano pode até ser o templo da alma, mas agora, aparentemente, também é o campo de testes da engenharia mecânica. Número 2. Rejuvenescimento celular. O botão de reset da vida. Esqueça cremes anti-rugas. A nova fronteira da juventude é literalmente reprogramar suas células. Pesquisadores liderados por Shin Yamanaka descobriram que é possível voltar no tempo dentro do corpo humano, fazendo células velhas retornarem a um estado jovem. Essa técnica, chamada de reprogramação celular parcial, já foi testada em camundongos e o resultado foi assustador. Eles ficaram biologicamente mais jovens. Agora, empresas como a Altus Labs e a Rejuvenate Bio estão testando versões seguras em humanos. O conceito é simples e megalomaníaco: restaurar o DNA danificado e fazer o corpo esquecer que envelheceu. Só que brincar com o relógio biológico é perigoso. Se as células rejuvenescem demais, podem começar a se dividir sem controle, ou seja, virar câncer. É o tipo de pesquisa que mistura esperança e terror em doses iguais. Alguns voluntários já receberam injeções experimentais que prometem reparar tecidos e aumentar a longevidade, e os resultados iniciais são promissores. Mas pensa bem, se o envelhecimento pode ser revertido, a morte ainda é inevitável. Talvez o ser humano não queira viver para sempre, só ainda não aprendeu a lidar com o fato de que não pode. Número 1. Upload da consciência. A última fronteira. Imagine acordar um dia e descobrir que sua mente vive num servidor, não o seu corpo. Só você, sua memória, voz e personalidade. Essa é a meta final de várias startups e centros de pesquisa que estão tentando digitalizar a consciência humana. E não é piada. Empresas como a Nectome, nos Estados Unidos, já desenvolveram métodos de preservação cerebral capazes de manter as sinapses intactas por tempo indeterminado, com o objetivo de, no futuro, transferir esses dados para uma inteligência artificial. O problema é que o processo é fatal. Para preservar o cérebro nesse nível, o sujeito precisa ser legalmente morto primeiro, ou seja, é o upload mais literal da história. Você morre para viver como código. Ainda assim, há voluntários. Pessoas dispostas a apostar que um dia sua mente possa ser reanimada em um corpo digital. Cientistas do MIT e da Open Worm Project também estão testando modelos de simulação cerebral que reproduzem o comportamento de neurônios reais. E se o cérebro digital consegue pensar, sonhar ou lembrar, quem vai dizer que ele não é você? O que era imortalidade espiritual agora está virando backup e dados. A alma, traduzida em bits. Talvez o ser humano tenha finalmente vencido a morte, mas ao custo de perder o que o tornava humano no primeiro lugar. E aí, qual dessas ideias você deixaria testarem em você? Um chip neural para pensar mais rápido? Sangue sintético para viver mais? Ou talvez um upgrade de memória para nunca esquecer onde deixou o carregador? O futuro não chegou, ele foi instalado e, pelo visto, a atualização não vem com um botão de desfazer. Comenta aí qual dessas tecnologias mais te deixou fascinado ou apavorado.